Ela estava a desistir, sentada sozinha num vestido de noiva manchado, presa à cadeira de rodas, lágrimas a escorrerem pelo rosto. O noivo nunca apareceu. Em vez disso, enviou uma mensagem. Preciso de alguém completo, não de um fardo. Mas então alguém ouviu-a chorar. Um pai viúvo, duas meninas pequenas, um momento de bondade. O que aconteceu a seguir quebrou todas as regras sobre como as famílias devem ser formadas. Esta é a história de uma noiva rejeitada e do pai solteiro que fez o impensável. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a ouvir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. Chris Williams ouviu antes de ver. Um som que não combinava com a tarde tranquila de outono. Um choro cru e desesperado vindo de algum lugar além dos arbustos floridos perto do lago. Ele tinha vindo a este parque por um motivo doloroso. Há 2 anos, a sua esposa tinha falecido. E este lugar, o seu local favorito no mundo, era onde ele trazia lá as suas gêmeas de 7 anos, Avery e Chloe, para se lembrarem dela, para manter a sua memória viva nos seus corações, mesmo que a sua voz se estivesse a desvanecer das suas mentes. Mas agora a dor de outra pessoa estava a cortar a tranquilidade da tarde de sábado como vidro partido. Papá, ouviste isso? Avery puxou-lhe a manga, o seu longo cabelo castanho encaracolado a refletir a luz. Alguém está muito triste. Chris olhou para suas filhas, os seus rostos jovens ainda sombreados pelas lágrimas pela mãe. Parte dele queria ficar enrolado no cobertor de piquenique, honrando a memória da sua esposa sem intrusões. Mas o choro continuava, o tipo de soluço que vinha de uma alma completamente despedaçada. Ele reconheceu-o. Ele próprio tinha feito isso, sozinho no seu quarto, depois de as meninas adormecerem, noite após noite, durante 2 anos. Meninas, fiquem aqui na manta. Não se mexam, está bem? Alguém pode precisar de ajuda. Chris levantou-se e caminhou em direção ao som. As folhas de outono estalavam sob os seus pés. Ao contornar os arbustos floridos, parou de repente. Ali, escondida num canto tranquilo, à margem do caminho principal, estava sentada uma jovem mulher numa cadeira de rodas. Ela usava um vestido de noiva, um lindo vestido branco com mangas de renda delicadas, agora manchado de terra e relva na bainha. O seu véu estava pisado no chão ao lado dela. Ela tinha enterrado o rosto nas mãos, os ombros a tremer violentamente a cada soluço, fazendo sons como um animal em dor. O coração de Chris partiu-se por esta estranha. Ele limpou a garganta suavemente. Desculpe, está bem? A cabeça da mulher levantou-se bruscamente, revelando um rosto devastado pelas lágrimas. A maquilhagem tinha escorrido em riscas escuras pelas bochechas. Os seus olhos estavam inchados e vermelhos, e a sua expressão era de pura devastação. Quando ela o viu, o embaraço inundou as suas feições, e ela rapidamente tentou limpar o rosto. Estou bem, disse ela automaticamente com a voz a falhar. Desculpe, não queria incomodar ninguém. Vou-me embora. Por favor, não peça desculpa, disse Chris suavemente, dando um passo cuidadoso para mais perto. Sou o Chris Williams. Ela olhou para ele por um longo momento, com o maxilar cerrado, como se estivesse a tentar conter uma barragem que já estava a romper. Chris podia ver a guerra nos seus olhos, a necessidade desesperada de deixar tudo sair, lutando contra anos de autoconfiança aprendida. Eu sou, ela engoliu em seco. Eu sou Serena. Serena Miller. Serena, repetiu Chris gentilmente. Não quero intrometer-me, mas vejo que está a passar por algo terrível e só queria que soubesse que não precisa de estar sozinha neste momento. O que quer que tenha acontecido, não precisa de carregar esse fardo sozinha neste momento. Algo no seu tom de voz, a compaixão genuína nos seus olhos, pareceu quebrar as defesas dela. O rosto dela desmoronou-se, lágrimas frescas escorrendo. Não compreendes, sussurrou ela. Talvez não, concordou Chris. Mas sei como é sentir-se completamente destroçada. E às vezes, ajuda a dizer isso em voz alta. Serena olhou para ele, olhou realmente para ele, e pareceu ver algo que a convenceu de que ele era seguro. Respirou trêmula. Ele não apareceu. As palavras saíram pouco acima de um sussurro. Chris esperou, dando-lhe espaço. O meu noivo, continuou Serena com a voz trêmula. Ele não apareceu no nosso casamento. Chris sentiu o peito apertar. Sinto muito. Ela olhou para as mãos entrelaçadas no colo. Esperei naquela igreja por mais de 1 hora. Todos estavam lá.
Todos os convidados, o padre, os fotógrafos, todos. Uma lágrima caiu no seu vestido branco, depois outra. As pessoas estavam a lançar olhares estranhos para mim. Eu podia vê-las a sussurrar, a verificar os seus telemóveis, a olhar para mim com pena, e eu continuava a sorrir. Continuava a dizer que ele provavelmente estava preso no trânsito, que chegaria a qualquer momento. Ela parou, a respiração ofegante. Chris ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas dela, ficando ao nível dos olhos dela. O que aconteceu? Ele nunca veio. A voz dela quebrou completamente. Depois de tudo, depois de me humilhar na frente de todos que conheço, tudo o que recebi foi uma mensagem de texto. Ela soltou uma risada amarga e quebrada. Uma mensagem de texto? Dá para acreditar nisso? Chris abanou a cabeça lentamente, com a raiva a crescer no peito. Ele nem sequer me conseguiu dizer pessoalmente, continuou Serena, com as palavras a saírem mais rapidamente agora. Ele teve todo o tempo do mundo para me dizer antes de hoje, mas teve de esperar até eu estar sentada ali, com o meu vestido de noiva, com toda a gente a olhar para mim como se eu fosse uma piada patética. Tu não és uma piada, disse Chris com firmeza. O que ele fez? Isso é cruel. Serena procurou o telemóvel com as mãos trêmulas, abriu a mensagem e mostrou-a a ele. A mão dela tremia tanto que Chris teve de segurá-la para poder ler. Pensei bem e não consigo fazer isto. Preciso de alguém completo, não de um fardo. As palavras atingiram Chris como um soco no estômago. Um fardo? Serena sussurrou, puxando o telemóvel de volta. É isso que eu sou para ele. Ela apontou para a sua cadeira de rodas, o rosto contorcido de dor e fúria. Eu sofri um acidente há 8 meses. Chris ficou em silêncio, deixando-a falar. Um acidente de motocicleta. Eu nem estava a conduzir. Eu estava apenas na garupa da moto de um amigo quando uma carrinha nos atingiu. Ela fez uma pausa olhando para o nada. O meu amigo saiu ileso. Mas eu... Ela riu novamente com o mesmo som vazio. Não ando mais desde então. Chris sentiu lágrimas a arder nos seus olhos. Ele era viúvo há 2 anos, criando as suas filhas gêmeas sozinho, e achava que já tinha visto crueldade. Mas isso, abandonar alguém no dia do casamento, chamá-la de um fardo, era um tipo diferente de crueldade. Serena. Ela disse todas as coisas certas no início. Interrompeu como se precisasse de desabafar tudo agora ou nunca mais conseguiria. Ele disse que não importava que me amasse, que iríamos resolver tudo juntos. Ela limpou o rosto com força. Serena. Chris começou suavemente. Serena interrompeu com a voz trêmula, como se precisasse de desabafar tudo antes de perder a coragem. Ele disse todas as coisas certas no início. Disse que não importava, que me amava independentemente disso, que iríamos resolver isso juntos. Ela limpou o rosto com força, mas ao longo dos meses, ele começou a mudar, a tornar-se frio, distante. Ele gritava comigo pelas menores coisas. A voz dela baixou. Ele fazia comentários sobre como tudo tinha ficado difícil, como a vida dele estava mais difícil agora. Chris observou enquanto ela lutava com as palavras. Mas eu inventava desculpas para ele, disse Serena baixinho. Eu dizia a mim mesma que ele estava apenas estressado, que precisava de tempo para se adaptar, que se eu fosse paciente o suficiente, compreensiva o suficiente, se não reclamasse da minha dor ou das minhas dificuldades, ela parou de falar. Por que inventaste desculpas? Perguntou Chris gentilmente. Serena olhou para ele, e nos olhos dela, ele viu uma solidão tão profunda que fez com que sua própria dor parecesse pequena. Sou órfã, ela sussurrou. Cresci em lares adotivos, passando de casa em casa. Estive sozinha toda a minha vida, Chris, e ele foi a primeira pessoa que me fez sentir que eu pertencia a algum lugar, que eu tinha uma família. Um soluço prendeu-se na sua garganta. Então ignorei os sinais. Convenci-me de que se o amasse o suficiente, ele se lembraria por que me amava. Ela cobriu o rosto com as mãos. Fui tão estúpida. Não, disse Chris com firmeza. Ele estendeu a mão, hesitou, e em seguida tocou-lhe gentilmente no ombro. Não, Serena, não foste estúpida. Foste esperançosa, foste leal. Isso não são fraquezas. Então, por que sinto que estou a ser castigada por isso? Perguntou ela com a voz abafada pelas mãos. Chris não tinha uma resposta para isso. Ele apenas ficou ali, ajoelhado ao lado da cadeira de rodas dela, com a mão no ombro dela enquanto ela chorava. Finalmente, ela baixou as mãos e olhou para ele.
Mostrei a mensagem ao padre e saí o mais rápido que pude. O constrangimento, a humilhação, era demais para suportar. Chamei um táxi para me trazer aqui porque não conseguia encarar voltar para o meu apartamento. Eu só queria estar em algum lugar bonito por um tempo antes de ter que decidir o que fazer com o resto da minha vida. O que você quer dizer com decidir o que fazer? Chris perguntou. Meu apartamento era temporário. Nós deveríamos nos mudar para a casa dele depois do casamento. Agora não tenho para onde ir. Nenhuma família para ligar. Ela olhou diretamente para Chris, com os olhos vermelhos e exaustos. Ninguém que se importe se eu existo ou não. Estou completamente sozinha. A intensidade da dor dela atingiu Chris como um golpe físico. Ele se viu ajoelhado ao lado da cadeira de rodas dela, com os olhos cheios de lágrimas. Por 2 anos, ele se afogou em sua própria dor, mal conseguindo manter a cabeça acima da água enquanto tentava ser mãe e pai para Avery e Chloe. Ele trabalhava como contabilista durante o dia e voltava para casa para fazer os trabalhos de casa, preparar o jantar, contar histórias para dormir e lidar com o peso esmagador da solidão depois que as meninas adormeciam. Ele sabia o que significava sentir-se sozinho num mundo lotado. Serena, disse ele baixinho, o que ele fez, a maneira como ele a tratou, isso diz tudo sobre ele e absolutamente nada sobre si. Você não é um fardo. És uma pessoa que está a passar por algo incrivelmente difícil e merecias alguém que estivesse ao teu lado, não alguém que te abandonasse da maneira mais cruel possível. Serena olhou para ele através das lágrimas. Por que te importas? Nem sequer me conheces. Chris respirou fundo, trêmulo, porque há 2 anos, hoje, a minha esposa morreu. A expressão de Serena mudou, a surpresa misturando-se com a sua dor. Um motorista distraído bateu de frente no carro dela, e ela morreu antes mesmo da ambulância chegar. Ele apontou para a toalha de piquenique onde a sua filha estava sentada. E eu tenho 2 filhas de 7 anos que estão sentadas nessa toalha agora, tentando lembrar como era a voz da mãe delas, porque está a desaparecer das suas memórias. E isso as apavora. E me apavora. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. Mal consigo me controlar. Na maioria dos dias, choro no chuveiro para que elas não me ouçam. Fico acordada à noite com medo de estar a falhar com elas, de não ser suficiente, de que elas cresçam abaladas, porque não consigo ser ambos os pais, por mais que tente. Ele enxugou o rosto com as costas da mão. Então, quando ouço alguém sofrendo, alguém que se sente sozinho no mundo, não consigo simplesmente ir embora, porque sei como essa solidão é sombria. Sei como é se perguntar se você é forte o suficiente para continuar. Ele olhou diretamente para Serena e disse, preciso que saiba que você é. Ainda estás aqui, Serena. Depois de tudo o que passaste, o acidente, a dor, a traição, ainda estás aqui. Isso requer uma força incrível. Eles ficaram sentados juntos em silêncio por um momento. 2 estranhos a chorar num parque, ligados pela linguagem universal da dor e da perda. Finalmente, Serena estendeu a mão e tocou na dele. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não me deixar sozinha. Papai. Chris e Serena olharam para cima. Avery e Chloe se aproximaram, apesar das instruções dele. Os rostos jovens delas estavam cheios de preocupação. Os olhos ainda vermelhos de tanto chorar pela mãe. Meninas, eu pedi para vocês ficarem no cobertor, disse Chris, gentilmente enxugando o rosto. Mas ouvimos você chorando e queríamos ter certeza de que estava tudo bem. Ela olhou para Serena com a honestidade brutal da infância. Por que estás a chorar com um vestido de princesa? Serena conseguiu um sorriso trêmulo, apesar de tudo. Era para ser o meu vestido de noiva, mas a pessoa com quem eu ia casar não apareceu no casamento. O quê? O rosto de Avery se contorceu de indignação. Isso é muito, muito cruel. Por que alguém faria isso? Não sei, querida, Serena disse suavemente. Essa é a coisa mais cruel que já ouvi, declarou Chloe, com as suas pequenas mãos fechadas em punhos. A nossa mamama morreu há 2 anos hoje. É por isso que estamos no parque. Este era o seu lugar favorito. O papá diz que ela está a observar-nos do céu e que gostaria que fôssemos gentis com as pessoas que estão tristes. A declaração simples e honesta fez as lágrimas de Serena fluírem novamente. Mas, desta vez, elas pareciam diferentes. Menos como desespero
e mais como algo a se abrir em seu peito. Sinto muito pela sua mãe, disse Serena, com a voz embargada pela emoção. Aposto que ela era maravilhosa. Ela era a melhor mãe do mundo, disse Avery solenemente. Então, com a gentileza natural que só uma criança pode ter, ela acrescentou: Você pode compartilhar o nosso piquenique se quiser. Temos sanduíches, sumo e biscoitos que o papá fez. Não são tão bons quanto os da mamã, mas ainda assim são muito bons. E pode ajudar-nos a alimentar os patos, ofereceu Chloe, estendendo a mão para tocar a mão de Serena. Trouxemos pão extra. Chris olhou para Serena, para esta mulher que tinha sido tão profundamente destruída pela crueldade de alguém que deveria amá-la. As suas filhas, as suas lindas e bondosas filhas que tinham aprendido a compaixão com a mãe, estavam a oferecer a esta estranha exatamente o que ela precisava para não ficar sozinha. As meninas estão certas, disse Chris. Não precisa de ficar sozinha agora. Quer se juntar a nós? Sem pressão, mas a oferta é sincera. Serena olhou para Chris e para as gêmeas, e algo mudou na sua expressão. A esperança, frágil, mas real, brilhou nos seus olhos. Ela engoliu em seco. Eu gostaria muito. Obrigada. Alguma vez se sentiu completamente sozinho, como se o mundo tivesse esquecido que existia? Deixe um comentário abaixo. Não está sozinho a sentir-se assim. O que aconteceu a seguir surpreendeu-os a todos. Enquanto Chris ajudava Serena a conduzir a sua cadeira de rodas até a toalha de piquenique, as meninas imediatamente a cercaram, conversando sobre os patos, a escola e as suas coisas favoritas. E lentamente, muito lentamente, Serena começou a sorrir. Um sorriso verdadeiro, pequeno no início, mas crescendo. Elas alimentaram os patos juntas. As meninas se divertiram mostrando a Serena a técnica especial que a mãe delas havia ensinado. Jogaram o pão em um arco para que os patos tímidos atrás também recebessem. Comeram sanduíches e biscoitos levemente queimados. E Avery insistiu para que Serena experimentasse os pacotes de suco, porque eles ficam mais gostosos quando você bebe ao ar livre. Chris observou enquanto a bondade natural da filha dele fazia uma espécie de mágica. Elas não tratavam Serena com pena ou constrangimento. Simplesmente a tratavam como uma pessoa, como uma amiga. E ele viu Serena se transformar diante dos seus olhos. A devastação em seu rosto foi gradualmente substituída por algo que parecia quase paz. As suas filhas são incríveis, disse Serena suavemente a Chris, enquanto Avery e Chloe perseguiam um pato particularmente ousado perto da beira da água. Elas herdaram isso da mãe, respondeu Chris, com a voz cheia de emoção. Ele olhou para o lago, lembrando-se dos inúmeros sábados que passaram aqui como uma família de 4 pessoas. Ela sempre dizia que a gentileza não custa nada, mas significa tudo. Acho que ela ficaria orgulhosa delas hoje. Ela ficaria, concordou Serena, observando as meninas rirem enquanto o pato se afastava. E ela ficaria orgulhosa de ti também. À medida que a tarde se prolongava, eles conversavam. Conversaram mesmo. Chris contou-lhe sobre o equilíbrio impossível de ser pai solteiro. A culpa que carregava por cada pequena coisa que não conseguia fazer perfeitamente. A maneira como ficava-se acordado até tarde a fazer biscoitos que nunca ficavam com o sabor certo, porque precisava honrar a memória da sua esposa de alguma forma. O medo de que as suas filhas crescessem com um vazio no coração que ele não conseguia preencher. Serena partilhou histórias da sua infância, a solidão do acolhimento familiar, a resiliência que construíra ao mudar de casa em casa, nunca pertencendo totalmente a lugar nenhum. Ela contou-lhe sobre o seu trabalho na biblioteca antes do acidente, como adorava estar rodeada de histórias e ajudar as pessoas a encontrar exatamente o livro de que precisavam. E contou-lhe sobre os 8 meses desde o acidente, a fisioterapia, a dor, a lenta constatação de que o seu noivo estava a afastar-se, mesmo quando ela mais precisava dele. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Chris percebeu que não queria que o dia acabasse. Aquela estranha se tornou alguém importante em poucas horas, não por causa do romance ou da atração, mas por algo mais profundo, o reconhecimento da dor e da resiliência compartilhadas. Serena, disse Chris, enquanto se preparavam para se despedir. Sei que acabamos de nos conhecer, mas gostaria de lhe dar o meu número. Se precisar de alguém para conversar ou ajudar em alguma coisa, por favor, ligue ou envie uma mensagem.
Estou falando sério. Os olhos de Serena se encheram de lágrimas, mas ela estava a sorrir. Eu adoraria. E aqui, deixe-me dar o meu também. Eles trocaram os telemóveis, cada um digitando suas informações de contato. Quando Chris devolveu o dela, Serena segurou-o por um momento, olhando para o nome dele na tela. Obrigada, ela sussurrou. Não sei o que fiz para merecer conhecer todos vocês hoje, mas estou muito grata. O papai sempre diz que o universo coloca pessoas no nosso caminho quando mais precisamos. Chloe anunciou, abraçando o braço de Serena. Talvez todos nós precisássemos uns dos outros hoje. Talvez precisássemos, querida. Chris concordou, com o coração mais leve do que nos últimos 2 anos. Talvez precisássemos mesmo. 3 dias depois, o telefone de Chris tocou enquanto ele preparava o jantar. Olá, é o Chris. É a Serena do parque. Serena. Chris sorriu, com o coração a alegrar-se. Estou tão feliz por teres ligado. Como estás? Houve uma pausa. Melhor do que pensava que estaria. Encontrei um grupo de apoio para pessoas com lesões na coluna. A primeira reunião é amanhã. Estou nervosa, mas vou tentar. Isso é incrível, disse Chris. Orgulho genuíno na sua voz. Isso requer muita coragem. Fico a pensar no que disseste, que ainda estou aqui. Isso tem de significar alguma coisa, certo? Significa tudo. Conversaram por mais de 1 hora naquela noite sobre tudo e nada. E quando finalmente desligaram, Chris percebeu que estava a sorrir mais do que em anos. Na semana seguinte, Serena ligou novamente, desta vez para lhe contar sobre o grupo de apoio, como tinha sido assustador e maravilhoso conhecer outras pessoas que a compreendiam. Chris contou-lhe sobre o último desenho de Chloe. Um desenho do dia deles no parque, com Serena incluída como parte da família. Ela desenhou-me. A voz de Serena ficou emocionada ao ouvir roxo. Chris confirmou que era a cor favorita dela. Ela diz que roxo é para pessoas especiais. 2 semanas depois de se conhecerem, Chris convidou Serena para voltar ao parque. Ela foi, e dessa vez, as meninas levaram desenhos que fizeram para ela e uma lista de recomendações de livros da Avery com 3 páginas. Não estava mesmo a brincar sobre o entusiasmo. Serena riu, olhando para a lista. Eu avisei, disse Chris, sorrindo. Tornaram isso um ritual semanal. Todos os sábados encontravam-se no parque. Às vezes, alimentavam os patos. Às vezes, apenas sentavam-se e conversavam enquanto as meninas brincavam. E lentamente, semana após semana, Serena começou a curar-se. Não apenas do casamento, que nunca lhe aconteceu, mas de uma vida inteira sentindo que não pertencia a lugar nenhum. Um mês se transformou em 2, e então Serena começou a se juntar a eles para jantares na casa de Chris. Na primeira vez que ela foi, as meninas decoraram toda a sala de estar com cartazes de boas-vindas e balões. Isso é demais, disse Serena com lágrimas nos olhos. Não é o suficiente, declarou Avery. Sério. Estamos muito felizes por você estar aqui. Os jantares tornaram-se habituais. 2 vezes por semana, depois 3 vezes. Serena ajudava as meninas com os trabalhos de casa, ensinava-lhes sobre os seus livros favoritos, ouvia as suas histórias sobre a escola com interesse genuíno. Ela fazia videochamadas nas noites em que não estava lá, só para dar boa noite. E Chris observava as suas filhas, que estavam tão tristes há tanto tempo, começarem a sorrir mais, a rir mais. Elas ainda sentiam falta da mãe e sempre sentiriam. Mas Serena não estava a substituí-la. Ela estava a preencher um espaço diferente nos seus corações. 6 meses depois de se conhecerem, Chris encontrou-se na varanda com Serena depois de as meninas terem ido para a cama. Alguma vez pensas naquele dia no parque? Como eu estive perto de desistir o tempo todo, admitiu Chris. E eu penso em como estive perto de ficar naquela manta, de não investigar o choro. Como poderíamos facilmente ter perdido um ao outro. Mas não perdemos, disse Serena, segurando a mão dele. O universo colocou-nos no caminho um do outro. Exatamente quando mais precisávamos. Chris apertou a mão dela, traçando círculos com o polegar na palma dela. Chloe estava certa naquele dia. Todos precisávamos uns dos outros. Serena virou-se para olhar para ele, os olhos refletindo a luz da varanda. Chris, preciso de lhe dizer uma coisa. O que é? Eu amo-o, ela sussurrou. Amo-te e amo aquelas meninas incríveis. Tu deste-me uma razão para acreditar novamente na felicidade, na família, em pertencer a algum lugar. Chris sentiu o coração encher-se. Ele tinha medo de dizer isso no início,
Medo de que fosse muito cedo. Medo de que ela não sentisse o mesmo. Mas ouvir aquelas palavras dela desbloqueou algo no seu peito. Também te amo, disse ele com a voz embargada pela emoção. Fizeste a nossa família completa de maneiras que eu não achava possíveis. As meninas e eu estávamos apenas sobrevivendo antes. Mas agora estamos vivendo novamente. Eles se beijaram sob as estrelas. Duas pessoas quebradas que encontraram o caminho para a plenitude uma na outra. A vida tem uma maneira de nos quebrar apenas para nos reconstruir mais fortes. Nunca deixes de acreditar em segundas oportunidades. 12 meses depois de se conhecerem, Serena mudou-se para um apartamento acessível a apenas 10 minutos da casa de Chris. Ela conseguiu um emprego fazendo catalogação digital para uma rede de bibliotecas, um trabalho remoto que lhe dava flexibilidade e trouxe de volta o seu amor pelos livros. Mas, mais do que isso, ela agora fazia parte da vida diária deles. Ela ia tomar o pequeno almoço antes das meninas irem para a escola. Ajudava Chris nas compras de supermercado e no planeamento das refeições. Ela participava de todos os eventos escolares, todas as reuniões de pais e professores, todos os recitais de dança. As meninas começaram a chamá-la de Rihanna, com carinho casual. Elas corriam primeiro para ela quando ralavam os joelhos e tinham notícias emocionantes. Elas buscavam o seu conselho sobre problemas de amizade e mostravam-lhe as suas últimas obras de arte antes de qualquer outra pessoa. E Chris apaixonava-se mais por ela a cada dia que passava. 24 meses depois de se conhecerem, eles voltaram juntos ao parque. Desta vez, não era apenas para lembrar a sua esposa, era para celebrar o quanto todos tinham avançado. Foi aqui que tudo começou, disse Serena suavemente quando chegaram ao seu lugar junto ao lago. O pior e o melhor dia, concordou Chris, ajoelhando-se ao lado dela na sua cadeira de rodas. Encontrar-te tão destroçada e perceber que talvez pudéssemos curar-nos um ao outro. Salvaste a minha vida naquele dia, disse Serena, com os olhos brilhantes de lágrimas. Vocês os três. Pensei que tinha perdido tudo, mas na verdade apenas me livrei da pessoa errada para dar espaço às pessoas certas. Abraço em grupo, disse Avery, e de repente os quatro estavam abraçados, rindo e chorando ao mesmo tempo. Amo a nossa família, declarou Chloe. A mamãe ficaria feliz por termos nos encontrado. Certo, papai? Chris olhou para as filhas, para Serena, para essa família linda e inesperada que construíram a partir de pedaços quebrados. Sim, querida. Acho que ela ficaria muito feliz. Não a substituímos. Apenas abrimos espaço nos nossos corações para mais amor. Às vezes, as pessoas que nos curam são aquelas que menos esperamos. Já experimentou esse tipo de conexão inesperada? Partilhe a sua história nos comentários. 3 anos se passaram como capítulos de um belo livro. Serena mudou-se para morar com eles após 2 anos de namoro, levando as coisas com calma, construindo confiança tijolo por tijolo. A casa foi adaptada para a sua cadeira de rodas, mas, mais importante, foi transformada pela sua presença num verdadeiro lar. Ela estava presente em tudo. Primeiros dias de escola, dentes perdidos, pesadelos, boas notas. Ela não estava a tentar substituir a mãe deles. Ela honrava essa memória ao lado de Chris. Mas ela se tornou algo essencial: família. E Chris tinha aprendido algo profundo: que amar novamente não significava esquecer. Que o seu coração era grande o suficiente para guardar tanto a memória da sua esposa quanto esse novo amor inesperado. Que a cura não significava que a dor tinha desaparecido. Significava ela aprender a carregá-la junto com a alegria. Uma noite depois que as meninas tinham ido para a cama, Chris encontrou Serena no quintal olhando para as estrelas. As suas mãos tremiam, não de tristeza dessa vez, mas de ansiedade nervosa. As meninas estavam a par do plano. Tinham ajudado a escolher o anel 2 semanas antes, jurando manter segredo com a seriedade que só crianças de 10 anos conseguem ter. Olá, disse ele suavemente, sentando-se ao lado da cadeira de rodas dela. Lembras-te de quando nos conhecemos? De como disseste que tinhas perdido tudo? Eu lembro-me, disse Serena sorrindo. Eu estava tão errada. Eu não tinha perdido tudo. Apenas abri espaço para algo melhor. Esses 3 anos contigo foram isso. Chris respirou fundo. Tu me lembraste o que significa ser feliz. Mostraste às minhas filhas que família não é apenas biologia. É escolher um ao outro todos os dias.
e eu quero continuar a escolher-te todos os dias pelo resto da minha vida. Ele tirou uma pequena caixa e a abriu, revelando um anel simples e elegante. Serena Miller, queres casar comigo? As mãos de Serena voaram para a boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas, ao contrário daquele dia no parque, 3 anos atrás, essas eram lágrimas de pura alegria. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, sim. Da janela do andar de cima, dois rostinhos pressionados contra o vidro sorriam de orelha a orelha. O casamento foi pequeno e íntimo, apenas amigos próximos, o grupo de apoio da Serena, colegas de trabalho da empresa do Chris e, claro, Avery e Chloe como damas de honra juniores em vestidos que elas mesmas ajudaram a escolher. Desta vez não havia igreja vazia, olhares de pena, mensagens de texto cruéis. Desta vez, quando Serena esperou no altar, Chris já estava lá, com lágrimas a escorrerem pelo rosto enquanto a observava ir descer o corredor. E quando ela chegou até ele, ele sussurrou: Eu vejo-te, toda tu, e tu és perfeita. Eu também vejo-te, Serena sussurrou de volta. E estamos em casa. As meninas ficaram ao lado deles, de mãos dadas, completando o círculo. Quando o oficiante os declarou casados, Avery e Chloe aplaudiram tão alto que toda a sala explodiu em risadas. E quando Chris beijou a sua noiva, a sua parceira, a sua melhor amiga, a sua família, ele pensou naquele dia no parque, 3 anos atrás. Como a dor o trouxe até ali. Como a dor a trouxe até ali também. E como às vezes o universo nos abre, não para nos destruir, mas para nos reconstruir em algo mais forte. 1 mês após o casamento, numa tarde ensolarada de sábado, os 4 voltaram ao parque. Estenderam o cobertor acolchoado perto do lago, exatamente no local onde tudo tinha mudado. Chris desembalou sanduíches e pacotes de sumo. Serena tinha feito biscoitos, desta vez muito bons. Avery trouxe um livro para ler em voz alta. Chloe trouxe pão para os patos. Lembras-te de quando nos conhecemos aqui? Perguntou Serena, olhando para os arbustos floridos onde Chris a encontrou. Como poderia esquecer? Disse Chris, passando o braço pelos ombros dela. Estavas a chorar com um vestido de noiva. E agora estou aqui depois de usar um vestido de noiva que realmente significou algo. Serena riu. Não tem graça, disse Avery com seriedade, levantando os olhos do livro. É como o destino, como nas histórias. Talvez seja, concordou Chris. Ele olhou para suas filhas, para Chloe a alimentar os patos com determinação concentrada, para Avery, já perdida no seu livro, para Serena, sorrindo ao seu lado, usando a simples aliança de ouro que combinava com a sua. A sua família, completa e inteira de maneiras que ele nunca imaginara possíveis há 3 anos. Sabes de uma coisa? Disse Serena suavemente, observando a luz do sol dançar na água. Naquele dia, quando o meu noivo não apareceu, pensei que fosse o fim de tudo. Mas, na verdade, foi o começo. Tive que perder a pessoa errada para encontrar a minha verdadeira família. Chris beijou a têmpora dela. E pensei que tinha perdido a minha chance de felicidade para sempre. Mas tu me ensinaste algo importante, que o coração não substitui o amor. Ele apenas se expande para conter mais amor. Isso é muito sentimental? Chloe chamou da beira da água. Porque está ficando muito sentimental aí. Todos riram e Chris puxou as 2 meninas para um abraço em grupo com Serena no centro. Um dia Chris disse às suas filhas: Quando forem mais velhas, espero que se lembrem disso, que alguns dos piores dias das nossas vidas levam aos melhores. Que família não tem a ver com perfeição, tem a ver com estar presente, especialmente quando é difícil. E que a bondade é sempre importante. Vamos lembrar-nos, papá, prometeu Avery. Enquanto se acomodavam para o piquenique, com o lago a brilhar à luz da tarde, Chris olhou para a sua família e sentiu algo que não sentia há anos. Paz completa. Todos tinham sido quebrados de maneiras diferentes, mas juntos construíram algo inquebrável. Construíram uma família, não substituindo o que foi perdido, mas abrindo espaço para o que foi encontrado. Não esquecendo o passado, mas honrando-o enquanto abraçavam o futuro. Não por acaso, mas por escolha. Escolhendo-se uns aos outros todos os dias. E naquele parque tranquilo, onde a dor os uniu, o amor os manteve inteiros. Amigos, se esta história tocou o vosso coração da mesma forma que tocou o meu,
Se vos lembrou do poder que todos nós temos de mudar a vida de alguém com um simples ato de bondade. E às vezes, os nossos momentos mais sombrios nos levam exatamente para onde devemos estar. Por favor, não basta assistir e ir embora. Clique no botão inscrever-se e junte-se à nossa família Soul Lift Stories para mais histórias que restauram a vossa fé na humanidade. Partilhe a história com alguém que precisa lembrar que a bondade nunca é desperdiçada. Obrigado por assistir e lembrem-se, vocês nunca estão realmente sozinhos.